Está começando o Podcast Erics. Podcast Erics. Esse podcast tem como objetivo a explicação por meio de várias perguntas e respostas, tratando sobre as questões internacionais sobre o casamento, divórcio, guarda, alimentos, adoção e sequestro internacional. Então, gente, estamos aqui nesse nosso podcast Erics, e eu vou começar fazendo algumas perguntas, gente, sobre casamento. E essas perguntas vai ser para a Mariana. Então, Mariana, deixa eu perguntar para você. Como é celebrado um casamento onde um é brasileiro e o outro é estrangeiro? Também quero saber, Mariana, que normas são determinadas sobre isso? Diga aí para nós. Então, Eric, estabelece que o casamento de estrangeiras poderá ser celebrado perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes, e a regra básica é que deve ser aplicada as normas do estado onde o casamento foi celebrado. Então, Mariana, eu já ouvi falar sobre casamento consular e eu queria saber o que necessariamente seria isso. Você poderia me explicar como é feito esse procedimento no direito brasileiro? No direito brasileiro, quando é realizado por nubentes de um mesmo país no exterior perante a autoridade consular, com o objetivo de permitir-lhes, neste casamento, de seguir a legislação familiar do seu país de origem, ao invés de seguir a legislação do seu domicílio. Certo, agora eu vou tratar agora sobre regime de bens. Sobre esse regime de bens. Vamos lá, Mariana, me diz. Como deve ser estabelecido esses regimes? Que normas seguir? É do exterior? É do nosso país? Como funciona? Neste caso, Eric, eles deverão obedecer à lei do país que tiverem no mesmo domicílio. E se for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Certo. Quando se fala de sistemas de jurisdição, quando acontece conflito de normas entre os países, como isso se procede, em resumo? Já nessa situação, cabe ao direito internacional interno dizer qual a lei que será aplicada. Certo, Mariana, já terminamos aqui sobre falar sobre casamento e agora vamos para o reverso disso, né? Tivemos a comunhão, agora vamos ter o divórcio, né? Vamos ter o término disso tudo. Bom, então, sobre o divórcio, como seria feito o procedimento se um for brasileiro e o outro for estrangeiro? Também quero saber, para reconhecer o divórcio, só pode ser feito por homologação estrangeira? Não tem como, de jeito nenhum, reconhecimento aqui no Brasil? É necessária a homologação do divórcio estrangeiro. Também é dada a opção de, ao invés de proceder ao reconhecimento do divórcio feito no exterior, pode-se fazer o divórcio direto no Brasil. Desta forma, há um novo divórcio seguindo as leis brasileiras, e não mais uma homologação do divórcio estrangeiro. Segundo Carrali, 2005, não homologada a sentença estrangeira de divórcio, subsiste na sua eficácia o vínculo matrimonial de modo a possibilitar que os cônjuges aqui domiciliados postulem a dissolução do vínculo matrimonial segundo a lei brasileira, embora já divorciado o casal no estrangeiro. Certo, Mariana, eu vou fazer uma pergunta aqui bem interessante, certo? E vai ser sobre, eu quero saber nessa seguinte hipótese, né? Caso eu queira casar de novo, tem alguma obrigação a ser seguida para eu poder fazer isso? Para que possa contrair um novo casamento, é obrigatória a homologação do divórcio pelo STJ ou a realização do divórcio no Brasil. Tá, beleza. Mas se eu não homologar, o que acontece? Caso não haja essa resolução legal, ocorre, segundo alguns doutrinadores, o crime de bigamia e falsidade ideológica. Tá, vínculo a regime de bens. Vamos supor que um regime de bens foi determinado no exterior e eu quero divorciar no Brasil. O que ocorre? Existe procedimentos? É complicado? Um divórcio feito no Brasil com partilha de bens situados no exterior, neste caso, a expressa vedação legal, inclusive pelo artigo 29 da Resolução 35 do CNJ. Já se ele é feito no exterior, a regulamentação no Brasil poderá ser feita
com base no provimento de número 53 do CNJ, ou por homologação de sentença estrangeira. Há casos ainda que a homologação torna-se inviável, diante da complexibilidade dos termos do divórcio, como, por exemplo, recebimento de aposentadorias em mais de um país, bens móveis e imóveis em 2 continentes, ou ainda empresas em diversos países. Neste cenário, apenas em análise detalhada por um profissional especializado, é possível elaborar a melhor estratégia com o melhor custo e benefício, atendendo às necessidades individuais do casal. No caso, não existe um protocolo padrão ou procedimentos operacionais padrão, diante dessa complexibilidade. Certo, muito obrigado, Mariana, muito obrigado. E agora eu vou fazer outra pergunta, gente. Vai ser sobre guarda, sim. Hoje eu vou falar agora também sobre guarda. E eu vou perguntar isso para o Gabriel. Gabriel, deixa eu perguntar para o senhor. Falando sobre crianças, né? Que a gente vai falar sobre crianças aqui. Filhos de um casal, sei que no Brasil o ECA estabelece muitas obrigações a serem prestadas em prol da criança para que sempre mantenha a segurança, a saúde, um vínculo certo, né, e amoroso a ela. E por isso eu pergunto, quando se tratar de guarda de crianças, da criança, melhor, como ou quando ocorreria essa guarda de forma internacional? Bom, quando a gente fala de guarda, é comum a gente sempre associar a separação, né, dos pais, em que a criança ela vai ficar com um dos dois, ou será uma guarda compartilhada entre os dois, é algo que sempre acontece. E a gente tem essa noção de guarda, só que quando ela se trata de internacional, se trata de uma criança, de um menor, né, e de pais que são estrangeiros, sendo um dos pais brasileiro, certamente. E assim, quando acontece a guarda, é basicamente isso. Por exemplo, quando ocorre um divórcio, ou quando a criança ela não tem condições de viver com alguém, então um dos pais pode perder a guarda, ou pode ter a guarda com os avós. Isso vai seguir muito dependendo do lugar onde a criança nasceu, onde ela é residente. Isso é o seu domicílio, na verdade. E isso acaba sendo a norma. Inclusive está no artigo 7 da LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Ela fala o seguinte, que as normas de direito civil, por exemplo, personalidade, direito de família e outras coisas vão ser regidas pelo domicílio da criança, do menor. Então, por exemplo, se a gente for supor um casal americano, um casal em que tem um americano, e um casal e das pessoas seja brasileiro, um brasileiro americano. Acaba que se a criança ela morar nos Estados Unidos, ela for domiciliada nos Estados Unidos, vai acabar que as leis americanas é que vão reger tudo isso, questão de guarda, se vai ser uma guarda unilateral, uma guarda compartilhada. E assim, se a criança for brasileira, vai seguir o disposto no ECA, no artigo 33, sobre a guarda, que justamente é a questão de como eu posso explicar? De haver as situações necessárias para que a criança ela se desenvolva, ter um ambiente adequado, que a criança possa se desenvolver socialmente, culturalmente, onde a criança tem um ambiente saudável para se desenvolver. Então acaba que essa questão de guarda ela é muito relativa ao país de origem da criança, ao lugar onde ela é domiciliada. Se a criança for brasileira, vai seguir o disposto no Código Civil e no ECA. Se a criança for mexicana, leis mexicanas, japonesa, leis japonesas. E o Brasil ele também ele segue a linha da Convenção de Haia de 1980, que ela basicamente fala sobre a cooperação jurídica em questão de disputas internacionais que envolve a guarda também. E obriga, por exemplo, o Brasil, que é um estado signatário, a fazer com que todas as medidas necessárias para devolver a criança ao seu país de origem elas sejam tomadas. Acaba que o Brasil, infelizmente, é um péssimo exemplo, porque acaba que, não só no Brasil, na verdade, acredito que em todos os países, muitos pais acabam viajando para o seu país de origem, levando o menor sem resolver essa questão de guarda, e aí configura subtração de menor, sequestro internacional. É uma situação complicada que envolve guarda, mas é importante citar essa convenção, cujo Brasil é signatário, já que a gente está falando das leis brasileiras, né? De certo modo, de um casal em que envolva brasileiro e estrangeiro. E é isso. Não tem como eu aprofundar aqui sobre o que é guarda ou sobre como acontece a guarda, porque vai depender muito do país.
Falando do Brasil, a gente tem todas as situações que já estão expostas no ECA, no Código Civil, e aí é muito importante você procurar a autoridade central competente para fazer isso. No caso do Brasil, é a Autoridade Central Administrativa Federal e a Secretaria Especial de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. E aí eles vão fazer todo o aparato, por exemplo, no caso de guarda ou de subtração de menor, né, que acaba acontecendo. Então, tem a Advocacia Geral da União também, que pode entrar se houver algum problema. Então, é muito importante essa questão da guarda e que existem várias autoridades competentes para realizar. E eu acredito que se a gente fosse falar de algum princípio aqui, a gente poderia pôr o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né, no caso. Então, vai muito de quem a criança acredita que seja melhor, do melhor interesse da criança, de quem ela escolhe, porque às vezes ela pode ser abusada por uma das partes, ela não queira morar com essa pessoa. Então, é sempre importante dar voz ao menor. Isso deve ser levado em consideração sempre. Esse princípio, inclusive, ele está disposto na Constituição Federal, no ECA, e eu acredito que seja a referência mais viável. Então, em síntese, a guarda acontece de acordo com as leis em que o menor for domiciliado, tanto em sua personalidade, porque vai variar da questão da personalidade também. Se o menor, por exemplo, nos Estados Unidos, talvez a maioridade seja diferente do Brasil, não me recordo agora, mas é importante que a maioridade ela seja vista para saber se é uma pessoa menor de idade, se não é, se pode responder, se não pode. Então é tudo baseado nisso. E eu acredito que seja isso mesmo. Nossa, é tipo um sequestro, né? Como o Brasil se posicionou relevante a isso, Gabriel? Por que o Brasil deixa a desejar nesse quesito das sentenças? É problema de competência, algo assim? Se é a lei do país em que a pessoa tem domicílio que determina as regras, como fica a guarda da criança? Então, sobre isso, um sequestro internacional ele vai acontecer quando, por exemplo, um dos pais ele leva a criança para o seu país de origem sem o consentimento do outro pai, sem decidir nada na justiça. Isso aí é uma subtração de menor. Eu acredito que o Brasil ele sempre vai seguir o que diz a Convenção de Haia sobre subtração de menores. Então, o Brasil ele acaba seguindo essa diretriz de busca e apreensão, de tentar achar. O problema é justamente porque o Brasil é muito grande, entendeu? Então, acaba sendo difícil de rastrear os pais com as crianças que foram trazidas involuntariamente, aliás, não involuntariamente, mas sem o consentimento do outro pai, da outra parte. Não, falta de competência não é porque a gente tem a autoridade central, né, que é a Autoridade Central Administrativa Federal, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e que é do Ministério da Justiça. Então, não é que não tenha competência. Justamente porque o Brasil é um país muito grande. Então, acaba que, por exemplo, sem falar que o Brasil tem a celeridade da justiça e tudo mais, sem falar que o país é muito grande, então às vezes nem se acha a pessoa que foi trazida para cá. O menor na situação de guarda, às vezes nem se sabe se ele foi trazido para cá. Então, acaba que essa pessoa, ela entra e, tipo, o máximo que o Brasil consegue fazer é um mandato de busca e apreensão. E tentar rastrear, porque o Brasil é um país de extensão continental. Então, por exemplo, imagina você chega no Rio de Janeiro que se notifica que uma criança foi trazida ilegalmente, sem se decidir o tipo de guarda, mas a pessoa com a criança se mudou lá para o interior do Mato Grosso do Sul, entendeu? É complicado porque o Brasil é muito grande, mas autoridades competentes, tem. Então, se é a lei do país em que a pessoa tem domicílio que determina as regras, você já respondeu a pergunta na própria pergunta. A questão da guarda vai ser sempre do lugar onde o menor ele é nascido, onde ele tem residência permanente, e vale ressaltar, onde ele busca estar ali permanentemente. Como você sabe, o menor ele tem direito a, como eu posso dizer, a cultura, a um ambiente que ele se desenvolva bem. Então acaba que
é sempre isso, entendeu? É uma questão muito volátil porque há conflitos de normas entre pessoas de diferentes países, normas brasileiras e normas de outros países. Então, se a criança que está sob guarda, ela é brasileira, tem sim a necessidade de se reger pelas leis brasileiras. Quando é uma criança americana, é pelas leis americanas, bolivianas, israelenses, russas, chinesas, enfim, dependendo do país onde se está. Como se é analisado em um processo caso a criança que foi levada por um estrangeiro tem vontade de voltar para o seu país de origem? Como é feito o analisado o processo? E também quero saber como o juiz deve se posicionar relevante a isso. Então, eu acredito que essa é uma questão que envolve muito o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a criança ela pode querer voltar para o seu país, mas talvez esse país ele não tenha, a pessoa que está lá no outro país ela não tenha os meios para cuidar dessa criança. Como diz a Constituição Federal, né, o artigo, se eu não me engano, eu acho que é o 227, me fugiu agora, assim, não consigo lembrar qual é exatamente, mas eu acredito que seja o 227, que fala sobre dever da família, da sociedade, garantir à criança que ela tenha uma vida boa, sabe? Que ela tenha direito à vida, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito. Proteger essa criança de violência, de tudo mais. E, por exemplo, se a gente for falar de um país que está em guerra civil, vamos supor que tem um pai brasileiro com a mãe síria. E a criança brasileira está com a guarda exclusiva do pai, ela está aqui no Brasil, mas a mãe síria pede a criança. Ou então a criança quer voltar para a Síria, vamos pôr a criança como protagonista aqui. Acontece que a criança síria, ela não pode ir para a Síria, porque a Síria está em guerra civil. Então lá a criança ela corre risco de conviver com violência, ser negligenciada, porque, por exemplo, como é um estado instável, pode ser que essa criança seja separada da mãe, o país está em guerra. Então essa criança ela vai acabar sendo submetida à violência, vai conviver com violência, discriminação, exploração, opressão também, se a criança ela fizer parte de um grupo contrário a outro grupo dentro da guerra civil. Eu estou dando um panorama aqui da Síria, tá? Mas não é uma coisa exata. Mas é o exemplo que eu tenho de país em guerra civil, para a gente entender que o melhor interesse da criança e do adolescente, entendeu? O juiz ele tem que levar em consideração o que é melhor para a criança. Tudo bem, a mãe tem aquela coisa, aquela ligação com a criança e tudo mais, mas, poxa, a mãe tá num país que tá se autodestruindo, tá em guerra civil, pessoas morrendo todo dia, uma violência generalizada. Então, o juiz que deixar essa criança ir para um país assim, porque ela quer ir, é difícil. Sem falar que sendo menor de idade, dependendo da personalidade, se for no caso do Brasil, dependendo da personalidade, da idade da pessoa, vão ser os pais que vão responder, sabe? Então, é muito importante isso. E lembrando que o juiz ele sempre deve optar por ceder a guarda exclusiva ou compartilhada, mas que seja sempre o melhor para o menor de idade. É importante destacar isso. Certo, muito obrigado, Gabriel. E agora eu vou passar a palavra para o Eric, né, meu xará? O xará agora vai falar sobre outros assuntos que estamos aqui prontos a determinar e vai fazer para os nossos outros convidados. Então vamos lá, Eric, pode começar a fazer suas perguntas. Isso. Quando se configura como uma questão de alimentos internacionais, queria saber mais sobre essa questão. No Brasil, a Procuradoria-Geral da República funciona como autoridade remetente e instituição intermediária, sendo que, nesse caso, a competência para processar e julgar os alimentos será da Justiça Federal, conforme determina o artigo 26 da Lei 5.478/68. Como o Brasil lida com esse tema? O decreto número 9.176/2017 promulgou no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção sobre Cobrança Internacional de Alimentos,
para crianças e outros membros da família e o protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos, assinado pelo Brasil em Haia em 2007. O decreto número 9.176/2017 promulgou no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção sobre Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família e o protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos, assinado pelo Brasil em Haia em 2007. Isso. Mas, tipo assim, o que a Convenção de Haia aborda sobre essa questão dos alimentos, tá entendendo? A mencionada Convenção de Haia objetiva facilitar, simplificar e padronizar os procedimentos jurídicos em nível mundial por meio de um sistema eficiente de cooperação entre os países na busca do direito aos alimentos, seja para filhos registrados ou não, caso em que deve ser formulado junto com o pedido de reconhecimento de paternidade e para outros membros da família. Quando que a adoção se caracteriza como internacional? Queria saber, mas um brasileiro pode adotar uma criança estrangeira? Nossa, seria bastante interessante. Respondendo essa pergunta, ela tem uma resposta muito simples. A adoção internacional ela vai acontecer quando houver o vínculo entre pessoas de países diferentes. Então, por exemplo, 2 pais mexicanos e uma criança israelense. Então, acontece a adoção internacional quando a pessoa que vai ser adotada e os pais são de nacionalidades diferentes. Mas falando do Brasil, como você perguntou, o brasileiro ele tem que seguir as seguintes regras. A LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela fala assim que as normas para adoção, para consentimento do menor e tal, ficam no domicílio da pessoa que vai ser adotada. Então, por exemplo, eu sou brasileira e quero adotar uma menina do Zimbábue. Então, a menina do Zimbábue ela só vai ser adotada por mim se a lei do Zimbábue permitir, se tiver todos os ditames corretos para que eu adote. Sem falar que também a gente considera as leis brasileiras aqui. Acaba que a pessoa que vai adotar ela também tem que seguir os protocolos do Brasil, em questão de capacidade para adotar e tudo mais. E é uma questão até conflitante que eu vou entrar depois, quando a gente se houver a oportunidade de destacar mais profundamente. Mas respondendo a tua pergunta, é isso. Quem pode adotar? Existe algum empecilho para a adoção de crianças estrangeiras? Quem pode adotar, como é que acontece? Isso vai muito das leis do país, da criança e das leis do país de quem vai adotar. Segue a seguinte linha. Na verdade, convenciona-se porque, como você pode notar, às vezes uma norma de adoção por parte dos pais é diferente das normas de adoção do adotado lá no país dele. Então, convenciona-se, a Convenção sobre Conflitos de Normas, convenciona-se o seguinte, que como a adoção ela é um procedimento delicado, porque acontece, tem que ser tudo muito feito assim pelos conformes, é um processo que pode ser perigoso para a segurança do menor e tudo mais. Então, assim, claro que vai seguir o princípio, como eu posso te explicar, o princípio do consentimento, da melhor vontade do menor, isso aí é indiscutível. A pessoa não é obrigada a ser adotada, se ela não quiser, acredito que não haja como adotar alguém à força. E sobre as normas conflitantes, é o seguinte, a convenção ela perpassa sobre o seguinte: eles sempre vão se orientar pelas normas mais rígidas, porque como eu te falei, pode ser um processo perigoso, a adoção, a segurança do menor está em risco, porque por mais que hajam leis, mais que a pessoa seja capaz, ninguém conhece a índole de quem está adotando, nem a índole do adotado, enfim, não vamos pôr julgamentos nem estereótipos em nenhum dos dois lados, mas quando a gente fala sobre isso, a norma mais restrita ela vai sempre prevalecer. Então, por exemplo, se eu, enquanto pessoa, estou querendo adotar uma menina do Zimbábue, se a norma do Zimbábue for menos rígida que a norma brasileira, vai imperar a norma brasileira porque ela é mais rígida.
como eu justifiquei para vocês, é um processo difícil, perigoso em alguns casos. Então, vai seguir essa questão de como poder adotar e como vai adotar. Inclusive, até tem a Convenção de Haia sobre sequestro de pessoas, de subtração de menores, de 1980, que eles convencionam isso também. Então é importante. O Brasil, por exemplo, ele tem que fazer todos os métodos para fazer com que essa criança ela seja enviada ao estrangeiro, a quem vai adotar, por exemplo. Então, por ser um processo, como eu já fiz aqui, acho que essa já é a terceira ou quarta vez que eu falo isso, é um processo delicado. Então é importante que a norma a reger seja rígida, que seja o mais difícil possível de adotar. Não que seja impossível, mas que o procedimento ele exija e que ele seja feito em todos os conformes possíveis. A criança adotada mantém a nacionalidade de origem ou ganha a nacionalidade brasileira? Nossa, isso eu queria muito saber. Pronto, essa pergunta ela é importantíssima, porque acontece que, como a gente está falando de adoção entre pessoas de países diferentes, ocorre que a pessoa que é adotada por brasileiros, ela não adquire a nacionalidade brasileira de fato, ela não é considerada um brasileiro nato. Como a gente está falando de pessoas que são menores de idade, o que é que vai seguir? A pessoa ela vai chegar com a sua nacionalidade de origem, então a menina vai ser do Zimbábue, como o exemplo que eu citei, agora não lembro o gentílico de que nasce no Zimbábue, mas a menina que veio do Zimbábue, ela vai continuar sendo do Zimbábue, vai continuar com a nacionalidade do Zimbábue. Quando ela for maior de idade, que no caso do Brasil, 18 anos, quando ela for maior de idade, ela pode optar pela nacionalidade dela, se ela vai ser brasileira ou se ela vai ser do Zimbábue. Então, a pessoa ela vai optar pela sua nacionalidade e isso segue critérios que envolvem a soberania brasileira. Imagina se toda pessoa, por exemplo, mais velha, ela for adotada e acontecer de essa pessoa se tornar brasileiro nato e ocupar um cargo de alto escalão no governo, por exemplo. Vamos supor que um país que seja contrário ao Brasil, ele manda uma pessoa adotada, esse é um exemplo bem conspiracionista, mas vai que acontece. E o cara vira presidente da república. O Brasil se está rendido, entendeu? Então, por uma questão de soberania, para que súditos de outros países, não sei se súdito é a palavra certa, acredito que não, mas... Enfim, pessoas de outros países elas não podem ocupar cargos altos, então convenciona-se isso, que o brasileiro que ele adota uma criança de qualquer outro país, vou falar boliviana, vai que eu sou gentílico, perdão. O boliviano foi adotado pelo brasileiro, ele não vai poder ocupar esses cargos, então o que é que vai acontecer? Ele vai se naturalizar. Eu até dei uma rodeada para falar isso, mas objetivamente é o seguinte, pessoa adotada, ela não vai ser brasileiro nato. Quando atingir a maioridade, ela vai escolher a nacionalidade num processo de naturalização. Então, essa pessoa pode ser brasileiro nato, só quando ela for maior de idade. Porque o Brasil ele não comporta a adoção internacional como critério de nacionalidade. Brasileiro nato, pessoa que nasceu no Brasil, ou pessoa que nasceu no estrangeiro com pais a serviço do Brasil. Brasileiro nato. Então, é isso. Primeiramente, em que consiste um sequestro internacional de menores? Você poderia falar um pouco mais pra gente? A subtração internacional de crianças, ou sequestro internacional, é um ato de transferência ou retenção ilícita da criança em país diferente daquele em que a criança detém residência habitual, sem o consentimento de um dos genitores, pai ou mãe, responsáveis legais ou autorização judicial. Deslocar ou reter, sem autorização, uma criança ou adolescente menor de 16 anos da sua residência habitual no Brasil para outro país configura subtração internacional, também chamado de sequestro internacional. Sim, mas o que a Convenção de Haia aborda sobre esse tema? Seria interessante você falar sobre isso. O objetivo desse tratado internacional é proteger a criança dos efeitos prejudiciais resultantes da mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que garantam o retorno da criança ao estado de sua residência habitual, bem como
assegurar a proteção do direito de visita. O artigo 6 do capítulo 2 determina: cada estado contratante designará uma autoridade central encarregada de dar cumprimento às obrigações que lhes são impostas pela presente convenção. Além do exposto, utiliza-se de um sistema de cooperação entre autoridades centrais que buscam um procedimento rápido para a entrega do menor ao país de residência habitual. Mas qual a importância da Convenção de Haia na solução dessa questão? Você poderia explicar um pouco mais para a gente? A Convenção adotou como regra para a restituição da criança que esta tivesse, no estado requerente, residência habitual imediatamente anterior à violação do direito de guarda ou de visita. Verdade. Eu concordo com você, mas poderia falar, explicar pra gente como o Brasil, né, isso lida com toda essa problemática que enfrentamos? Nos casos da Convenção de Haia, o Brasil envia o pedido de cooperação ao órgão do executivo, ao país em que está a criança. A solicitação é repassada ao judiciário local e se obtém uma ordem de retorno com base na convenção. Mesmo em casos em que há dupla nacionalidade, o fato tem importância secundária, assim como a preferência por viver com um outro genitor. A nacionalidade da criança ou dos pais é irrelevante para a decisão, pois o que vale é o local de residência habitual da criança, que também determina qual lei deve ser aplicada ao se analisar o caso. Uma criança que resida no Brasil e seja levada para outro país deve ter a guarda decidida no Brasil e seu retorno ou não decidido pelo juiz com base na legislação brasileira. Esse podcast finaliza por aqui. Podcast Eriques foi produzido pelos alunos do curso de Direito da Universidade Agis Senhor do Bonfim, que são Eric Ramos, Eric Sampaio, Gabriel Silva, Gleison Carvalho e Marina Azevedo.